Gabigol sendo muito especulado no Verdão e tia Leila botou o dedo na ferida lá na CBF. Então já deixa o seu like para o nosso conteúdo chegar para mais pessoas e se inscreve aí também no canal. E aí, família Resenha Verde e Branco, uma coisa que era quase inimaginável há uns tempos atrás, hoje pode se tornar real, que é o Gabigol vestir o manto do nosso Verdão. Quem diria, né, cara? Mas o futebol é assim, né? O futebol é louco, o futebol é dinâmico e muita gente falando sobre esse assunto. O Souza, no Donos da Bola, disse que um amigo dele, em comum entre ele e o Gabigol, afirmou que o Gabigol estava indo para o Palmeiras em 2025. Muita gente falando, especulando, mas a gente não sabe o que é verdade dessa história toda. O que é verdade que a gente sabe é que Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final desse ano, até dezembro, mas pode assinar um pré-contrato no meio do ano, saindo de graça. Cara, na minha opinião, o Gabigol é um excelente jogador, para os padrões brasileiros, sobra, joga muita bola, excelente centroavante. Só que quando você contrata o Gabigol, você também tem que saber que existe um pacote por trás do jogador, que a gente não sabe se esse pacote seria vantajoso para o Verdão, né, cara? Pô, Palmeiras tem uma estrutura fenomenal, a Abel Ferreira, a diretoria, os jogadores, conseguiu construir um clima familiar mesmo, por mais que haja muita demagogia nesse mundo do futebol, eu acredito que o Palmeiras tenha conseguido fazer esse ambiente maravilhoso, porque, cara, para conquistar tanto como o Palmeiras conquistou, com o mesmo elenco, na mesma pegada, é só tendo essa sinergia monstra que o Palmeiras conseguiu ao longo dos anos, né, cara? E quando você contrata o Gabigol, você tem que entender se as características do jogador não vão de encontro a isso, se ele não vai minar o ambiente, se ele não vai fazer com que isso aconteça, né, cara? Na minha opinião, eu acho que se por acaso o Gabigol vir pro Palmeiras um dia, é porque o Abel tem o controle total da situação, já conversou com o jogador, já explicou para ele como que a banda toca. E, cara, o Abel... ele já mostrou, cara, que ele é genial. Então, o que ele se propor a fazer com o jogador, a gente tem que assinar. Por quê? Porque se ele trouxer o Gabigol, é porque ele sabe que ele vai colocar o menino no elenco, ele vai vir para jogar bola, fazer gol e ganhar o carinho da torcida. Porque o Gabigol, com a cabeça no lugar, fazendo um extracampo sem alarde, se dedicando, vestindo a camisa do clube para chegar nos objetivos, o Gabigol, porra, ele ia voar no Palmeiras, porque bola ele tem, o moleque sabe jogar bola, já mostrou isso, já ganhou muitos títulos, já meteu muito gol, tem personalidade. Então, cara, eu acho que se chegar ao ponto dele vir pro Palmeiras, é porque o Abel já tem o controle da situação, já conversou, já alinhou. O Abel não ia botar em risco todo esse trabalho que ele vem construindo de 2020 a 2024 por um jogador, cara. E eu acho que já é notório o que o Abel faz, já teve jogador que destoou do elenco, aquela laranjinha podre, ele foi lá, pegou o jogador e retirou, então ele faz isso muito bem. Então eu acho que se o Gabigol, mais uma vez, se o Gabigol vier para o Palmeiras, é porque o Abel tem total controle. E a gente sabe, muita gente vai dizer, o Flaco tá bem, tá ótimo, uma fase maravilhosa, o Endrick, só que o Endrick sai no meio do ano. A gente precisa de uma reposição. São muitos campeonatos, muitas competições e apenas Flaco Lopes como 9 ali, referência, porque a gente não tem um outro 9, a gente tinha que improvisar o Rony. Então eu acho que seria bom o Palmeiras ir ao mercado, buscar um centroavante de peso. Não sei se o Gabigol ou outro jogador. Se fosse para mim sonhar, eu sonharia com o Gabriel Jesus. Acho que o Palmeiras tinha que ir atrás dele para 2025. Acho que seria o melhor dos cenários pro time do Palmeiras. Já um jogador identificado, já conhece o clube, ama o clube. Mas o Gabigol, cara, se ele vir com cabeça, é um jogadoraço e vem para fazer muito gol e ganhar o carinho da torcida. Outro assunto aí que tomou conta das redes, né, cara, foi o assunto da condenação do Daniel Alves e do Robinho pelo caso de estupro, um caso que ganhou uma notoriedade mundial, né, cara? E para quem não sabe, a tia Leila tá como chefe da delegação brasileira, né? Ela viajou com a seleção brasileira para esses amistosos que vai rolar agora, né? E, cara, ela com a notoriedade dela, com a representatividade dela que ela tem hoje, ela colocou o dedo na ferida, tocou no assunto lá na frente de todo mundo, um assunto que muitos homens, mulheres e, cara, muita gente não teve coragem de tocar nesse assunto em âmbito nacional, né? Pela repercussão que teve, mas ela mesmo representando a CBF, ela colocou em primeiro lugar
o que ela acha correto. Eu acho que ela representou as mulheres, representou as pessoas que se sentiram de alguma forma, né, cara? Porque é triste você saber que no mundo só as pessoas sem grana que pagam pelos erros, né? Você vê muito político, muito jogador. A gente não quer sair da esfera do futebol, mas acaba respingando um pouco e a gente é obrigado a falar, né? Que tem grana e se safa numa boa, né? Então acho que eu não tô aqui para fazer juízo de ninguém, mas eu acho que se foi condenado, se foi provado, né, cara, que cometeu o crime, tem que cumprir como qualquer outro cidadão, independente da sua classe social. Então eu acho que a tia Leila foi bem demais nessa, né, cara? Foi nota 10 e ela já vem acertando em alguns aspectos, né? Ela já cometeu alguns erros que até a gente já pontuou no canal, já teve falas, pô, grotescas, já teve atitudes que não foram legais. Então, acho que a gente sempre fala, quando erra a gente pontua e quando acerta a gente tem que vir dar os parabéns. Acertou um patrocínio milionário das placas, tá brigando pelo Allianz Parque, né, com a W Torre. Então ela vem fazendo um bom trabalho aí num todo. Então só demonstra que ela usou bem a notoriedade dessa vez, né, cara? A notoriedade e a representatividade que ela tem para representar ela, os torcedores palmeirenses, as mulheres e todo mundo que se indigna, né, cara, com essa impunidade que tem, não só no Brasil, mas no mundo todo.